posso dizer com todas as palavras, é impossível sentir nostalgia no passado dos Ennins. Como assim, professor? Na era do prólogo. O que é prólogo? Cara, vamos dizer que é o primeiro capítulo dos Ennins. E cronologicamente ele é dividido em prólogo, temporada 1, e atualmente a gente está na temporada 2 indo para a temporada 3. E os capítulos de a gente fica ali no meio termo, ali entre os capítulos. Coisas do prólogo que fazeria qualquer jogador novo revirar o estômago, que provavelmente nenhum iniciante iria pensar que isso realmente já existiu nos Ennins. E eu irei dividir em vários tópicos esse vídeo. Vou começar agora. Cara, o que marcou o prólogo com todas as forças foram as televisões. Cara, as televisões foram uma discussão que muitos odiavam e pouquíssimas pessoas amavam as televisões. O problema não era as televisões, e sim a forma que elas foram usadas. Em vez de serem usadas em determinada parte da história ou em alguns puzzles ou algumas coisas que realmente precisavam usar a mecânica das televisões, não, eles realmente utilizaram essa mecânica em praticamente tudo, fazendo uma sensação de repetição e de nojo. Imagina um iniciante começar o jogo naquela época, o cara era quitado do jogo na mesma hora, porque pouquíssimas pessoas que tiveram paciência com aquilo. E hoje em dia falar de televisão é algo que acho que os veteranos nem lembravam da existência das televisões, porque e a partir da 1.4 foram totalmente removidas qualquer resquícios, história, tudo derivado das televisões foram removidas. Teve até um evento lá da Yanagi lá com as televisões, mas aquilo foi o último. Depois disso nunca mais teve nada. E hoje em dia a gente tem só lembranças e algumas referências. Mas é muito triste você parar pra pensar que algo que marcou o jogo, algo que foi um slugger do jogo, simplesmente deixando de existir. E se você para pra pensar, imagina se as televisões tivessem evoluído, se elas não tivessem, como eu posso dizer, sido mal utilizadas nos ZZZ, que sim, as televisões foram muito mal utilizadas e muito mal aplicadas. Imagina a evolução, imagina os ZZZ com as televisões hoje em dia, mas só que de uma forma eficiente e assim, não tão repetitiva. Eu queria ver muito isso, mas infelizmente elas nunca mais vão voltar. Agora, como um mini tópico, eu irei falar pra vocês a personagem que era top de linha naquela época, que hoje em dia meio que recebeu um buff e tá voltando pro meta, número 11. E se eu te falar que a número 11 já foi um top tier, sim, ela já foi um top tier. Como? Naquela época não existia nenhum DPS, assim, de fogo, só número 11. E os jogadores daquela época tinham que fazer a famosa gambiarra de número 11, Ben e Lucia. Ou Lúcia. Lúcia. E meio que era isso. O pessoal conseguia passar com a número 11 defesa estilo. Hoje em dia ela tá muito melhor, mas naquela época era famoso. Pegou o número 11, era felicidade, era tudo praticamente. Aí depois que a Evelyn chegou, simplesmente ela perdeu o posto dela de melhor DPS de fogo, porque ela era única. Ela decaiu, agora ela voltando a aparecer no meta. Por mais que tinha gente que já amava a número 11 e já jogava super bem de número 11, mesmo no período mais difícil que a personagem passou. Outro mini tópico que eu queria falar era: cura era extremamente rara. Não existia nenhum personagem que curava, a única exceção era o abacate boom, mas cara, ninguém usava aquele boom, aquele bang boom, só quando apareceu as torres que ele começou a, como eu posso ir mais pro meta, mas mesmo assim, pouquíssimas pessoas que se interessaram na torre. Mas voltando aqui ao assunto, cara, a única forma de você curar é se o jogo tivesse muita misericórdia de você, ou você pegasse aquelas cápsulas que tinha no vazio, ou cidade definitiva pros mais íntimos, que logo eu vou citar ela aqui nos tópicos, e simplesmente morrendo e ressuscitando com algum coração, porque naquela época já tinha isso. Ou achava alguma ressonância, ou simplesmente se virava nos 30. E cara, era um bagulho que muita gente gostava da escassez de cura. E infelizmente isso foi acabando no dia que chegou a Astreal. Depois que a Astreal chegou, praticamente tudo começou a ter cura. Hoje em dia até personagem 4 estrelas tem cura. E fica como uma menção honrosa.
E na mesma época que a cura era escassa, também tinha a escassez de Ultimate. Sim, só existia uma Ultimate, não era pra todos os personagens, era pra um boneco. Se você usasse pro suporte, você tinha que encher seu decibéis de novo pra 3000. E cara, era bem chato na época, mas em compensação, a vida dos chefes eram bem menores. Os chefes tinham muito menos mobilidade e cara, tinha pouquíssimo chefe que tinha, assim, imunidade a tudo. Se eu não me engano, acho que o Poupei tinha isso. E aquele carrasco lá. Tirando isso, era muito raro. E as bailarinas. E, tipo... Cara, isso fez muita gente questionar mesmo. Criticar a Roy. Coloca Ultimate pra todo mundo, separadamente. E com esse novo sistema que foi incrementado depois do prólogo, meio que fez obrigado eles a aumentar o HP de todos os chefes, independente do módulo. Fica como uma menção honrosa aqui que antigamente só existia uma Ultimate e a vida do chefe era bem menor. Outro tópico bem interessante que antigamente, em algum momento dos animes, lá no prólogo, existia diversas opções de café, existia mais de 6 opções de café. Não sei se alguém já chegou a testar todas as opções. Tinha um que dava bônus de material, bônus de item de chefe, eu acho que era isso, se eu não me engano. E tinha uns outros lá que eu nem sei o que fazia. Em certo ponto eles simplesmente removeram 6 e só deixaram 2. Eu acho, na minha teoria, porque ninguém utilizava ou eles simplesmente queriam simplificar os sistemas de café, porque 6 escolhas deixariam alguns jogadores confusos. E eu deixo como uma menção honrosa que no passado existiam várias opções de café, e que algum dia talvez vai voltar, porque ainda existem os espaços desses cafés, ainda estão presentes no jogo, só que infelizmente não tem como escolher, só tá lá só como visual mesmo. E tinha muita coisa no prólogo que não foi tão bem explicada, tipo os buracos negros, o Senhor Gato, tem gente que chama ele de vários Mister Gato, aquele gato que fica na rua 6 de todos os mapas antes da 2.0, que ele foi bem mal explorado, ele só apareceu acho que uma vez ou duas ali no evento e nunca mais foi citado. Vai ter a famosa desculpa que ele só foi usado só para iniciante na exploração. Eu acho que mesmo assim ele foi mal explorado. Também a gente tem a lata de lixo que até hoje eu nunca entendi a utilidade daquilo. Eu não sei, eu não sinto falta, mas fica com menção honrosa. E eu quase esquecendo, existe um robô na rua, como eu posso dizer, na Praça Ilumina, que vende meio que figurinhas para estantes. Infelizmente o item dele simplesmente foi totalmente removido agora na 2.5, que fica como uma menção honrosa, porque no prólogo, assim, acho que foi na 1.4 ou 1.5, eu não lembro, mas foi adicionado esse item para você meio que trocar por figurinhas e armas, motores para você colocar na sua estante, coisa que pouca gente sabe usar ou pouca gente nem sabe da existência disso. E lá no prólogo existiam as 3 esferas, a esfera da história, exploração e combate. Quem não se lembra das missões secundárias da Vênus, que te davam um bocado de polígonos pro combate, às vezes matar um robô, matar um monstro ali. As explorações de televisões que muita gente odiou, a modo história que você tinha que obrigatoriamente terminar a história e depois fazer o modo difícil, que te dava ali em torno de 30 polígonos. Depois da versão 2.0, essas 3 esferas são praticamente descontinuadas, tendo absolutamente mais nada para fazer, ou nada adicionado ou nada citado sobre elas. Outro mini tópico que eu irei falar é: Kaeza era o personagem mais forte do prólogo de ZZZ. Quem não conhece a Kaeza King ou Caesar King, foi a personagem que introduziu o parry aqui no ZZ. Antes disso não existia. Existia o sistema de esquiva, o famoso contra-ataque. Ou, para os mais íntimos, tinha aquele negócio de afundar o botão de assistência e fazer assistência defensiva. E a Kaeza mudou totalmente o jogo, porque você tinha o melhor escudo do jogo, quase impenetrável. E hoje em dia a situação dela tá lá no fim do fim das tier list. São
nas torres ela é praticamente necessária para quem não sabe esquivar, só quer passar as torres boas. Mas fica aqui como uma menção honrosa a personagem que foi a melhor personagem no prólogo e hoje em dia é uma das piores personagens, ou a pior limitada. E outro mini tópico é: a personagem mais popular de Zen Zone Zero era Tubarão do prólogo. Cara, o Tubarão, ou Ellen Joy pros mais íntimos, fez muita gente querer jogar o jogo só por causa da Ellen Joy, por causa que era uma pré-adolescente ou adolescente estudante que andava com uma tesoura ou um alicate pros mais íntimos. E praticamente ela cativou muitos jogadores, praticamente o waifuísmo. Todo mundo queria a Tubarão. E naquela época, quem não pegava Tubarão fazia de tudo pra pegar ela. Usava Anton com Grace, Rina, fazia todo tipo de evento ou gastava cartão de crédito. Naquela época, ela foi uma personagem muito desejada. Hoje em dia, com os buffs que recebeu, ela ainda continua sendo amada por algumas pessoas. E uma outra personagem que também mudou o jogo, mas não em questão de gameplay, mas sim no jogo, foi a Rata, a amada Jinny Doi. Cara, a Jinny Doi foi a personagem que revolucionou a questão de fanservice, porque ela trouxe a física, que hoje todos os jogadores conhecem muito bem. A gente não pode negar que no prólogo de ZZZ ela mexeu com muita gente. E além de trazer um design totalmente diferente, ninguém esperava uma rata no ZZZ, cara, ninguém esperava. E hoje em dia é a rata mais favorita de toda a comunidade de Zenins. E aqui mesmo, nesse próprio tópico, eu vou colocar também Burnice. Foi a personagem que praticamente quebrou a internet, porque naquela época ninguém sabia que era ZZZ. Mas hoje em dia, o cara que não sabe da Burnice, sinceramente deve ver nas cavernas, porque aquela música da Burnice quebrou a internet, foi em todos os lugares. E hoje em dia você acha GIF no WhatsApp, ela virou um baita de um meme. E fica como uma menção honrosa aqui. Eu tinha que falar desse modo, o famoso antigo vazio ou cidade definitiva. Vou explicar do início. Ele tinha a proposta de ser o vazio, você fazer semanalmente. Aí você começava com esferas com baixo nível de... como eu posso dizer, de nível. Você podia passar com qualquer coisa. E conforme você ia evoluindo, tinha esferas mais assim difíceis pra você fazer. E no final você liberava o chefe daquela era, que era aquele monstro gigante lá, parecendo uma Tanajura. E você tinha duas formas de enfrentar. Você tinha a forma de enfrentar sem as televisões e o modo para enfrentar as televisões. O modo com as televisões era chamado de exploração. E nesse modo, o curioso é que você tinha chance, se você fosse muito ruim e não soubesse escolher as builds e os personagens certos, você ia tomar a famosa corrupção. E uma curiosidade desse modo, você só começava com um personagem, você iria achando seus companheiros conforme você ia andando. Isso era bem chato. E você também tinha umas peculiaridades nesse modo. Você tinha como salvar civis. Você também tinha agentes armados te ajudando. Por mais que não dava dano, era legal isso. Você também tinha um bocado de coisa pra fazer. Pegar ressonância, loja pra comprar ressonância. E você também tinha as famosas conquistas. Você tinha que pegar ressonância, matar o chefe várias vezes, dar 1 milhão de dano. Essas conquistas básicas. Mas nem tudo que é bom dura pra sempre. Esse modo ele começou a sofrer, como eu posso dizer, ele começou a ficar defasado, mesmo tomando upgrades de buff de proficiência, taxa crítica e dano crítico. Os bonecos da época conseguiam passar esse modo até solo. E esse modo começou a ficar totalmente defasado. E quando chegou a Yanagi, esse modo aqui se tornou uma grande de uma piada, porque você conseguia passar tanto o modo de exploração quanto o modo direto facilmente com a Yanagi solo. Ou seja, esse modo aqui já não fazia o menor sentido, não serve mais pra absolutamente nada. E oficialmente a partir da 1.3 não recebeu mais nada, expansão, conquista, nada. Até as animações que tinha nas televisões dos personagens simplesmente deixou de existir. Hoje em dia só tem uma animação do emblema dos personagens novos. E hoje em dia não recebeu absolutamente mais nada. Então, oficialmente, o primeiro modo ZZZ que entrou totalmente no limbo do esquecimento. Agora irei falar da versão mais importante, uma das versões mais importantes do prólogo, que é 1.3. A 1.3 trouxe várias mecânicas interessantes. Inclusive o que destacou muito mais foram esses dois personagens que mudaram
totalmente o prólogo do ZZZ, que era a Yanagi. A Yanagi era o primeiro DPS de anomalia que a gente tinha limitado. Por mais que considerava a Burnice naquela época, ela era sub-DPS anômala. Mas voltando aqui ao assunto, a Yanagi trouxe a mecânica de despolarização, que ela conseguia fazer desordem com o próprio elemento dela. E foi na época uma das maiores evoluções em questão de anomalia. Ou você poderia fazer com Piper, Lucia, qualquer coisa você podia colocar na Yanagi. Outro personagem que infelizmente veio num péssimo momento foi o Lighter. Ele revolucionou naquela época o que era debuff e buff, porque na época era o buff mais forte que tinha de gelo e fogo. Resumindo, ele diminuiu a resistência de gelo a fogo, ou seja, era um bom companheiro para Ellen Joy, ou socar com o DPS, ou mesmo começou a aparecer pela primeira vez o bem DPS. Sim, já no prólogo já era possível. Na época do Lighter fazer um bem DPS, a número 11 também foi beneficiada com o Lighter. Foi uma boa era. E depois da 1.3, uma das melhores atualizações, a gente teve a melhor atualização e dando fim ao prólogo de ZZZ, que é a 1.4, aonde chegou a tão aguardada Miyabi. Existia tantas teorias que ela viria na 1.3, 1.2, aquela época foi praticamente loucura. Agora com a Miyabi chegou várias mudanças interessantes. Chegou, se não me engano, o amado e odiado Investida Mortal, muitos chefes tomaram upgrade, muitas mecânicas acabaram de chegar, inclusive a gente descobriu que infelizmente o Lighter não combinava com a Miyabi. Infelizmente você tinha que ter um atacante porque o Lighter não funcionava com Anômalos, então foi um ponto chato para quem investiu no Lighter, mas seguimos em frente. E foi uma atualização onde finalmente apareceu o primeiro, como eu posso dizer, nível de poder real de Zenith, porque naquela época a gente não tinha um parâmetro de nível de poder. Com a Miyabi agora a gente realmente sabe o que é ter poder em Zenith, porque você vê a Miyabi, você vê que ela destruiu uma esfera, é a pica das galáxias, cara, é a melhor boneca até hoje no jogo. Por mais que ela já caiu, ela ainda continua extremamente forte, isso é impressionante. E além dela ser mundialmente conhecida pelos memes, cara, como que a Miyabi se tornou muito popular, cara, ela fugiu dos ZZZ e virou um meme mundial. Isso foi algo impressionante. E depois da 1.4 a gente teve oficialmente o fim do prólogo, e depois disso foi a primeira temporada. Mas voltando aqui ao assunto, cara, como que o prólogo dos Zenith foi da água pro vinho, porque eles simplesmente ouviram a comunidade, removeram as televisões, e a 1.4 foi uma das maiores atualizações de todo o prólogo, trouxendo várias mecânicas que antigamente era chato. Tipo, antigamente você tinha que usar um boneco limitado, você não podia andar livremente pelo mapa, só com alguns personagens limitados, e na 1.4 você podia andar com qualquer personagem. Teve a polêmica lá da censura, mas eles resolveram. Também tinha a questão também, se eu não me engano, da Ultimate, que agora todo personagem tem sua Ultimate separado, e resolveu muitos problemas que tinha nas versões anteriores dos Zenith. Outro tópico era músicas exclusivas para determinada cronologia do modo história, ou seja, cada modo história tinha uma música exclusiva. E dependendo do período que você tava na história, só tinha música naquele período. Em outro período, tipo mais futuro, você não conseguia ouvir aquela música. Sabe aquela pergunta que eu fiz que é impossível sentir nostalgia com os Zenith? Agora é responder. É impossível porque o ZZZ evoluiu muito rápido. Você pode ver a diferença dos Zenith da 1.0 a 1.4. Todas as versões são totalmente diferentes. E ao mesmo tempo você vê como que o ZZZ antigamente era primitivo, como se fosse um experimento. E esse experimento deu muito certo. E hoje a gente vê o ZZZ que é totalmente diferente daquela época. Hoje em dia melhorou bastante, críticas foram escutadas, bugs foram corrigidos. E cara, eu fico só chateado com algumas coisas que foram removidas, tipo o modo especial da defesa show que nunca mais resetou. Mas infelizmente ainda tem pessoas que tem aquele pensamento da 1.0 que acham que o jogo ainda tem televisões, que tem aquele preconceito que às vezes só tem televisão. Sim, em pleno 2026 ainda tem pessoas com esse preconceito. E tem pessoas que querem jogar os ZZZ, mas não pode jogar porque vê a personagem chamar atenção, tem curvas. Ai, eu duvido muito, questiono muito sobre esse cara ou essas pessoas, mas enfim, cada um com seu gosto.
Mas é muito triste você ver como que as pessoas ainda têm um pensamento travado no passado. Eu espero que essas pessoas, esses criadores de conteúdo, meio que deem mais uma chance pro ZZZ, ou que mudem um pensamento, que atualizem o pensamento. Nem tudo é travado no passado e nem tudo gira em torno do passado. E o ZZZ mostrou isso. E ver o jogo evoluindo cada versão, cara, foi algo que eu vi, foi algo maravilhoso. E hoje em dia, ver o prólogo do ZZ, eu vejo o prólogo do ZZ muito bizarro, muito estranho, muito primitivo. Por mais que tenha umas coisinhas legais ali, mas hoje em dia você vê e olha, cara, como que eu joguei aquele jogo, como que o ZZ era totalmente diferente naquela época. E eu espero que vocês tenham gostado da minha análise bizarra sobre o prólogo de ZZZ. E até mais e tchau.